Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determine a série binomial raiz cúbica de 1 mais x, considerando o módulo de x menor do que 1. Numa série binomial, o termo geral dessa série costuma ser bem inacessível ou não tão facilmente acessível. Assim, nesse caso, pode ser conveniente escrever alguns termos dessa série, para ver se há uma possibilidade de se determinar o seu padrão. Lembrando que uma série binomial pode ser representada por 1 mais x elevado a m, isto sendo igual a 1 mais m vezes x mais m que multiplica m menos 1 sobre 2 fatorial e vezes x ao quadrado, mais m que multiplica m menos 1 que multiplica m menos 2, que multiplica x elevado ao cubo e toda a expressão dividido por 3 fatorial. Mas e assim prossegue indefinidamente, até nós chegarmos aqui em m, que multiplica m menos 1, e que multiplica, até nós chegarmos em m menos k mais 1, e vezes x elevado a k mais, lembrando que toda a expressão aqui está sendo dividida por k fatorial. E assim prossegue indefinidamente também. Ora, nós temos também que considerar que o intervalo é de menos infinito, sendo menor do que x e menor do que mais infinito. E na sequência nós temos também uma forma de se resumir este somatório, que pode ser expresso por 1 mais x elevado a m, que vai ser igual a 1 mais o somatório com k, partindo do número 1, ou seja, variando de 1 até infinito. E isto com m multiplicando m menos 1, que multiplica m menos k mais 1 sobre... E aí nós temos a divisão por k fatorial. E vezes x elevado a k, isto se o módulo de x for menor do que 1. Bem, então agora nós vamos pensar aqui em nossa série. Nós temos a raiz cúbica de 1 mais x. Então, quando nós falamos da raiz cúbica de 1 mais x, nós podemos expressar aqui da seguinte forma também o que nós estamos vendo no nosso binômio. Vejam só, se nós tivermos raiz índice n de uma certa expressão a elevado a m, isso também pode ser reescrito como sendo a elevado a m sobre n. Lembrando que 1 mais x está elevado a 1, e o a aqui será justamente este 1 mais x. Então, vamos ter 1 mais x elevado a m sobre n. O m aqui, nesse contexto, é o expoente de a, ou seja, o expoente de 1 mais x, que aqui vale 1. Então, será 1 sobre, e o n é justamente o índice. Como é raiz cúbica, o índice é 3. Então, 1 mais x elevado a 1/3. E é assim que nós vamos escrever a raiz cúbica de 1 mais x. Então, fazendo isso, vamos ter 1 mais x elevado a 1 sobre 3, ou 1/3. E agora vamos escrever a série obedecendo a primeira representação que realizamos, que vai ser igual a 1 mais... Ora, veja só, o nosso m é o expoente 1/3. Então, vamos escrever 1/3, que multiplica x, mais... Na sequência, nós vamos ter 1/3, veja só, é o m, então 1/3, e vezes m menos 1, ou 1/3 menos 1. Tudo dividido por 2 fatorial e vezes x ao quadrado,
Mas prosseguimos com novamente o m menos 1, m menos 2 vezes x ao cubo. Então, nós vamos ter 1/3 que multiplica 1/3 menos 1, que multiplica 1/3 menos o 2, e vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Mais, e novamente prossegue indefinidamente. Na sequência, nós podemos continuar essas simplificações para ver o que nós obtemos. 1 mais x elevado a 1/3 vai ser igual a 1 mais 1/3 de x. Agora, as outras duas parcelas ou as demais parcelas, nós vamos fazer aqui em algum rascunho. Então, repetindo estas parcelas específicas, notem que nós tínhamos lá atrás 1/3 que multiplica 1/3 menos 1 vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. E nós temos também 1/3 que multiplica 1/3 menos 1, que é justamente a expressão que nós temos aqui, e vezes 1/3 menos 2, e vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Vamos ver se é isso mesmo? Então, nós temos aqui 1/3 vezes 1/3 menos 1 sobre 2 fatorial, vezes x ao quadrado. Na outra parcela, 1/3, 1/3 menos 1 vezes 1/3 menos 2 vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Então, é isso mesmo. Agora, vamos simplificar um pouquinho cada uma destas expressões. Primeiro, dentro dos parênteses, nós resolvemos. Como é a diferença entre o número inteiro e uma fração, nós vamos fazer 3 vezes 1, 3, menos 3 no caso, 1 menos 3, menos 2 terços, e vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial, que vai nos levar a menos 2 sobre 3 ao quadrado, uma vez que 3 vezes 3, além de ser 9, é 3 ao quadrado, e vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. Na divisão de duas frações, preservamos o numerador, 2 sobre 3 ao quadrado, e invertemos o denominador, ou seja, 1 sobre 2 fatorial, e vezes x ao quadrado. Ou nós vamos ter menos 2x ao quadrado sobre 3 ao quadrado vezes 2 fatorial. Vamos manter assim mais um pouquinho, para ver se o padrão surge. Já no próximo item, notem que estes dois fatores juntos já foram determinados no cálculo anterior. Então, nós vamos repeti-los. Nós temos aqui, vamos pegar esta expressão aqui, que é justamente a síntese do que destacamos agora. Então, nós vamos ter menos 2 sobre 3 ao quadrado, vezes, e esta outra expressão, que é o terceiro fator aqui, carece de simplificação. Então, 3 vezes 2, 6. 1 menos 6 gerará menos 5 terços. E vezes x ao cubo sobre 3 fatorial, que vai ser igual, menos vezes menos é mais, 2 que multiplica 5 sobre, e nós vamos ter 3 ao quadrado vezes 3, que gerará 3 ao cubo, vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Mesmo caso ocorre aqui, nós temos a divisão de duas frações, preservamos o numerador, 2 vezes 5 sobre 3 ao cubo, e, entre aspas, invertemos o denominador, escrevendo 1 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo. Então, observem que existe um padrãozinho aqui surgindo. Nós temos 3 ao cubo, 3 fatorial, aqui na parte de cima 3 ao quadrado, 2 fatorial, e nós temos aqui 2 vezes 5 vezes 1 vezes x ao cubo. Se nós prosseguirmos, eu escreverei aqui só mais uma das possíveis parcelas. Nós teríamos, então, blá, blá, blá aqui. E em seguida, nós chegaríamos em 2 vezes 5 vezes 8 e vezes x à quarta sobre 3 à quarta e vezes
4 fatorial. Então, se você quiser, pode experimentar fazer o próximo cálculo da próxima parcela para verificar se de fato é isso mesmo que ocorre. E deve ser isso mesmo. Então, eu deixo para que a verificação seja feita por você. Apenas que aqui vai ser negativo. Então, os sinais estão sendo alternados. No primeiro rascunho aqui, primeiro é negativo, depois positivo, aí negativo, e assim ele vai alternando indefinidamente. Então, nós vamos voltar com estes resultados aqui, que nos interessam, tá certo? Então, vamos lá. Retornando, nós vamos ter, e só transcrevendo o que já obtivemos, menos 2x ao quadrado sobre 3 ao quadrado e vezes 2 fatorial, mais 2 vezes 5 vezes x ao cubo sobre 3 ao cubo e vezes 3 fatorial, menos, que é aquele item adicional, 2 vezes 5 vezes 8, x à quarta, sobre 3 à quarta e vezes 4 fatorial. Mas, e ele prossegue, né? Então, a expressão prossegue dessa forma. Bem, vamos fazer um pequeno destaque aqui. Nós temos o nosso k sendo 0, k sendo 1 na segunda posição, k 2, k 3, k 4 e por aí vai, assim prossegue. Pois bem, agora nós vamos escrever a série, tentando já estabelecer o padrão e buscando também seguir a esta configuração. Nós vamos modificar um pouquinho o que foi expresso aqui na forma geral da nossa série. Como assim, professor? Ora, nós vamos colocar raiz cúbica de 1 mais x, que vai ser igual a 1 mais 1/3 de x. E aí, em seguida, mais o somatório. Então, veja que nós estamos começando a partir da terceira parcela, com o k sendo 2. Então, k é igual a 2, e isto até o infinito, que multiplica menos 1 elevado, bem, vejam que aqui é negativo, então nós não podemos simplesmente colocar k aqui. Ele vai ser k mais 1. E vezes, porque k mais 1, 2 mais 1, 3, menos 1 elevado a 3, vai gerar o primeiro valor negativo, depois positivo, e assim sucessivamente. Aí percebam que nós temos 2 vezes 5 vezes 8, os números estão, entre aspas, pulando de 3 em 3, então o outro deve ser 11, etc. Até nós chegarmos numa forma geral aqui que temos que descobrir, não sabemos qual é esta forma geral, para essa sequência aqui. E vezes x elevado a k, veja que no k4 nós temos x elevado a 4. Então, no k sendo k, x vai ser elevado a k. E sobre 3 elevado a k, e vezes o k fatorial. Então, só nos resta agora buscar aqui este padrãozinho. Bem, vamos pensar o seguinte. Nós temos k, um par ordenado que vamos gerar, e y, que vai obedecer a uma função afim y é igual a vezes k mais b. Vamos pegar aqui no k valendo 3. O nosso y vai até o número 5. Então, substituindo 5 no y, vai ser igual a, que não sabemos, vezes k, que é 3, mais b. Agora vamos pegar o próximo item. Nós temos o k valendo 4, que vai até o número 8 para y. Veja que nós estamos indo até o número final aqui de cada uma das expressões. Primeiro fomos até 5, depois até 8. Isto vai gerar então y, que é 8, igual a vezes 4, mais o b, e formamos um sisteminha aqui de equações. Na primeira equação, nós vamos multiplicar por menos 1, gerando menos 3a menos b, que vai ser igual a menos 5. A segunda equação, vamos preservar com 4a mais o b, que é igual a 8. Somamos tudo que for possível de ser adicionado aqui. Nós vamos ter, então, 4a menos 3a será a
b com o b simplifica, e 8 menos 5 gerará o número 3. Pegamos a primeira equação, original 5, que vai ser igual a 3 vezes o a, que é 3, e mais o b. Então, 5 menos 3 vezes 3, 9, vai ser igual a b, ou seja, o nosso bzinho aqui vai ser menos 4. E agora, voltamos para esta expressão aqui. Y vai ser igual a 3 vezes k, b menos 4. E é aqui que nós vamos escrever 3k menos 4, como sendo o termo geral aqui, parcial desses fatores que estamos expressando. E assim nós temos a nossa série de acordo com o que foi solicitado na questão, galera. Tudo bem? Bem, então com esses pensamentos, resultados e reflexões, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!